autodomínio e o destino com os ciclos da vida. Dedicatória. À glória dos homens e mulheres da atualidade, com visão bastante ampla para adotar novos métodos que os levem ao sucesso e à felicidade. Dedico este livro como recordação do primeiro passo que deram para alcançar o autodomínio. A lei da periodicidade. Há nas lides do homem uma maré que, se aproveitada enquanto cheia, levará a fortuna, Shakespeare. Há época para todas as coisas e tempo para todo propósito abaixo do céu. Há também tempo para nascer e tempo para morrer. Há tempo para plantar e tempo para colher. Rei Salomão. Recomendações ao leitor. Para compreender bem o sistema aqui descrito, é de absoluta necessidade que leia todos os capítulos, inclusive a introdução. Então, vamos lá para a introdução. Introdução. É com prazer que dirijo algumas palavras aos leitores deste livro, procurando prepará-los para a grande dádiva que lhes está reservada. O sistema apresentado nas páginas que se seguem é tão surpreendente, original e, ao mesmo tempo, tão útil e seguro que estou certo, cada leitor desejará saber algo sobre a sua origem e utilidade. Aqueles que já leram a obra do mesmo autor, intitulada Princípios Rosacruzes para o Lar e os Negócios, recordarão que cada página desse livro associava o Dr. Lewis às atividades internas de muitas e grandes empresas comerciais e industriais. Aliás, o livro revelou também um segredo, ou seja, a atividade do Dr. Lewis antes de ele passar a dedicar-se exclusivamente quase exclusivamente a direção dos interesses da Ordem Rosacruz nos Estados Unidos da América do Norte. Aqueles que conhecem e que estão a par dos trabalhos por eles desenvolvidos no passado podem facilmente compreender o Sr. Arthur Stewart, ex-presidente de várias instituições financeiras e um dos mais notáveis expoentes da construção de estradas de ferro na América do Norte, quando disse: Spence Lewis é o verdadeiro sócio, silencioso e conselheiro secreto em maior número de empresas comerciais e financeiras norte-americanas que qualquer outro homem contemporâneo. É o verdadeiro sócio silencioso e conselheiro secreto em maior número de empresas comerciais e financeiras norte-americanas que qualquer outro homem contemporâneo. Mesmo hoje em dia, esse hoje em dia era em 1929, quando esse livro foi escrito. Com as inúmeras atividades ligadas à Ordem Rosacruz, ele ainda é, através de ligações interurbanas, telegramas e cartas procedentes de outros pontos dos Estados Unidos, consultado pela alta direção de grandes empresas, solicitando-lhe o valioso parecer, quando diante de problema de difícil solução ou que apresente variadas alternativas. Por mais de 20 anos, milhares de homens de negócios têm formulado a mesma pergunta: de que método se socorre esse homem para, sempre com acerto, indicar-nos o que devemos fazer ou não, e quando e como devemos proceder nas nossas transações comerciais. Não foi por simples egoísmo que Dr. Lewis reservou para si, aqui neste país, o segredo do método que adotava para ajudar aqueles que o consultavam. Se bem que recebesse altos honorários por serviços prestados a clientes e mesmo hoje em dia
ainda seja recipiente de ações e lucros que são votados unanimemente a seu favor por diretorias de grandes companhias e também por pessoas em geral, as quais auxiliou em momentos cruciantes. Também sou conhecedor de centenas de casos em que, presenteira e generosamente, deu conselhos e auxílios sem honorários e sem perspectiva alguma de remuneração. No entanto, vivendo profissionalmente desses pareceres, não lhe sobrava tempo para se dedicar ao ensino e divulgação do sistema pelo qual sempre se orientou. O momento é chegado, porém, em que ele sente que seus serviços à organização devem absorver a maior parte do seu tempo e que seus interesses em outros empreendimentos de vulto já são de sobejo diversos e prósperos para atraí-lo a outros setores. Assim, decidiu liberar o seu sistema e dá-lo ao mundo, de tal maneira que todo homem e toda mulher, moço ou velho, trabalhando ou não, possa usá-lo pelo menos em parte para conquistar mais sucesso, prosperidade e felicidade. Desta maneira, o sistema foi reduzido a palavras, tabelas, esquemas e diagramas. Eu me extasiei diante das explicações básicas contidas nos primeiros capítulos do seu manuscrito. Que simplicidade extraordinária é revelada nas leis cósmicas que são manifestadas pelos estranhos ciclos das vibrações. Os primeiros capítulos são tão valiosos como um livro que fosse impresso em ouro. Estes poucos capítulos são, por si sós, a chave da compreensão das flutuações, vicissitudes, mudanças e situações inesperadas que ocorrem em todos os campos, pessoais ou profissionais, e que suscitam problemas, provas e tribulações de graves proporções. O fato de saber por que essas coisas ocorrem, que há uma periodicidade naquilo que com elas se relaciona e que elas acontecem não por mero acaso ou coincidência, já é removê-las da categoria de coisas incompreensíveis que atormentam a vida e a paz de espírito de todo homem e mulher de negócios. Os capítulos iniciais apresentam o homem como detentor do livre-arbítrio e capaz de dominar, não sei se isso é uma palavra que eu desconheço ou se é a palavra dominar escrita errada. Então, os capítulos iniciais apresentam o homem como detentor do livre-arbítrio e capaz de dominar o seu destino e ser dono do seu porvir. São capítulos que se erigirão em monumentos ao lado das muitas e admiráveis contribuições que este autor já ofereceu à humanidade. As palavras desses capítulos serão o instrumento que romperá as cadeias e os grilhões que têm escravizado milhares de pessoas, conservando-as em servidão e na falta de compreensão dos acontecimentos de suas vidas e das possibilidades que jazem dormentes em seus próprios seres. Entrar no conhecimento do que nele se contém, e ainda mais do que há nos capítulos seguintes, que explicam em detalhe os vários ciclos e períodos das condições que afetam os nossos assuntos pessoais e comerciais, nossa saúde, nossos prazeres, nossas esperanças e ambições, é somar ao inestimável tesouro dos capítulos iniciais um verdadeiro escrínio de joias de raro valor. Observando os efeitos dos ciclos e períodos num exame que fiz de minha própria vida nesses últimos 10 anos,
Vi perante mim um esboço de tudo quanto me acontecera e um índice de tudo aquilo que eu poderia ter realizado, conseguido e acrescentado à minha vida se tivesse empregado esse sistema anos atrás. Vi também, nos esquemas que tracei ligeiramente, sem grande dificuldade e com imenso prazer, um rol de coisas que poderia realizar dentro de um mês, de um ano e durante os anos futuros. Vi o curso de minha vida claramente delineado como se fosse um navio que deixa a costa a caminho do mar alto, cumprindo sempre um rumo previamente traçado. Quisera deixar aqui um conselho aos leitores desse livro. Leiam cuidadosamente cada palavra dos primeiros capítulos, até compreenderem cada princípio, cada pensamento, e se familiarizarem com todas as ideias apresentadas nos parágrafos que completam tais capítulos. É mister que compreendamos esses princípios perfeitamente, antes de aplicá-los aos nossos assuntos particulares, pois só assim poderemos tirar proveito desse extraordinário tratado. Anos virão e passarão, e à medida que passarem, a bibliografia mística, metafísica e psicológica vai enriquecer com o surgimento de muitas contribuições importantes de extraordinária utilidade. No entanto, dificilmente encontraremos livro tão admirável e revolucionário quanto este, pelas informações práticas que contém. Ele contribuirá, estou certo, para destruir as ideias supersticiosas que muitos têm com relação às influências cósmicas e conduzirá o homem a uma concepção clara das suas mais potentes e elevadas possibilidades. É um testemunho eloquente do valioso conhecimento de um Rosa Cruz e também do elevado ideal dos filiados à Ordem Rosa Cruz, que é generosamente trabalhar em benefício da humanidade.